Queridos amigos, é com alegria que celebramos o nosso segundo Congresso Espírita do Pará. Procurei-te desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas expectativas em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Defrontei-me um dia com duas estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós três. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesse de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde um mundo de harmonias. A poesia psicográfica de Rabindranath Tagore aponta-nos para a síntese fundamental na proposição do homem-amor Jesus. Fora depois da sua crucificação, quando os discípulos, após uma noite infrutífera, sem conseguir lograr estabelecer uma boa provisão de peixes, ouviu da margem do lago de Genezaré a fala sinfônica: joga a rede para a banda da direita do barco e achareis. No movimento quase que automático, os discípulos acionaram a rede para em seguida ficarem estupefatos. A rede estava tão abarrotada de peixes que quase ameaçava romper. Todavia, mais do que a perplexidade da quantidade de peixes, fora a energia daquela voz que viera da margem. Ela era indiscutivelmente inconfundível. Simão Pedro levanta-se, seminu, diante do impacto que aquela aclamação lhe fora direcionada, porque jamais esqueceria a voz meiga e suave do Rabi da Galileia. Recompõe-se, e mesmo antes que a barca chegue à margem, projeta-se nas águas para ir ao encontro do extraordinário mestre dos mestres. Ali, entretecendo-se um diálogo que poderia, de algum modo, estabelecer a diminuição da saudade, que era longa, muito embora os dias fizessem tão pouco tempo após a cruz, eles, improvisando uma fogueira com gravetos à margem da praia, assava o peixe enquanto que o diálogo acontecia como nos dias de outrora. Num dado momento, o silêncio se fez mais profundo e a voz suave do mestre, dirigindo-se especificamente a Simão, disse: Simão, tu me amas? Ao que Simão, incontinente, respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E Simão ficou a meditar acerca daquela proposição. O que queria Jesus quando fazia esse tipo de indagação? E à medida em que está reflexivo, surge a voz novamente, agora de uma forma mais incisiva e imperativa: Simão, tu me amas? Era um misto de indagação, de exclamação, ao que Simão Pedro disse: sim, mestre. Agora fazendo uma pausa: tu sabes que te amo. O mestre olha para Simão e faz a proposição similar àquela anterior: então apacenta os meus cordeiros. Agora ninguém ousa interromper.
Aquele silêncio que era profundamente significativo. Simão perde-se dentro de si mesmo, avaliando pelo que o mestre lhe indagara pela segunda vez se ele o amava. E é nesse vão de meditação que ele traz na sua mente a memória desde o dia em que ele passou por Cafarnaum e o chamou para pescar homens no oceano das almas. Ele guardara fidelidade a ele se entregara desde o primeiro chamado. Por que o mestre então estaria perguntando se ele o amava? Será que ele estaria duvidando da sua fidelidade? Simão, filho de Jonas, amas-me? Era a terceira indagação, agora interrompendo as conjecturas do discípulo consigo próprio. Simão, agora, sem poder fugir, encurralado que estava diante de si mesmo, disse: mestre, tu sabes que te amo, tu sabes que por ti serei capaz de dar a minha própria vida, tu que tudo sabes, engasga, a voz não sai mais. Então, Simão, apacenta as minhas ovelhas. Digo-te que quando tu eras mais jovem, tu ias por onde tu querias, mas quando a idade chega, outras mãos se darão às tuas, serás cingido e serás levado por caminhos outros que não ousas imaginar. Fazendo uma menção a Paulo e ao futuro que se daria em Roma, desses dois grandes discípulos que marcaram fundamentalmente o movimento cristão nascente. Era a indagação terceira, que até hoje ecoa nos nossos ouvidos para refletir pelo que Jesus indagara de Simão Pedro. Talvez fora porque ele negara 3 vezes momentos antes da crucificação, quando diante da ameaça, da problemática que seria definida pelos rabinos, que se mancomunavam para levar o mestre à cruz, e ele, protagonizando a defesa do mestre, disse para Jesus: eu não deixarei jamais, por ti darei a minha própria vida. Ao que Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. O discípulo achou por certo que aquilo deveria ser uma fala que não teria sentido, porque ela vinha na contramão da afirmativa do apóstolo. Se ele daria a vida, e o mestre não estava só duvidando, mas estava duvidando ao ponto de dizer que ele repetiria 3 vezes a sua claudicação. Efetivamente, aquilo logo mais se daria quando no palácio do sumo sacerdote Caifás, Simão Pedro, pela 3ª vez, nega. Há uma solicitação de que se ele era um dos discípulos dele, ao que ele afirma que não. E quando ele diz, o galo canta, cronometrando a perfídia do discípulo. Ele sai e chora amargamente, enquanto que pela janela do palácio do sumo sacerdote Caifás, narra Humberto de Campos através de Chico Xavier, Jesus o contempla, dizendo-lhe na acústica da alma: Simão, o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Talvez fosse por isso que Jesus pudesse agora interpelar o apóstolo por 3 vezes, porque ele negara em 3 ocasiões anteriormente. Era para fixar a lição na alma, de modo tal que Simão pudesse agora definitivamente seguir num processo de fidelidade e lealdade ao seu mestre até o fim da vida, o que de fato se daria. Mas por que Jesus pergunta se ele o amava? Não perguntou a sua idade, não perguntou as suas credenciais intelectuais, não perguntou dos seus antecedentes familiares, não perguntou acerca da sua disposição de saúde, se ele era saudável ou não era saudável, não lhe perguntou o seu CPF. Ele perguntou se o amava, porque isso é que era fundamental para uma ideologia nova que surgia no mundo, da qual ele próprio, o Cristo, era o principal protagonista, porque era o verbo que se fez carne. Numa afirmativa de João,
caracterizando que Jesus é mais do que um substantivo. Jesus é verbo, é ação, é atitude, é movimento, é comportamento. Mas é um comportamento alinhado com o divino, dado a sua unidade com o Criador. Eu e o Pai somos uno. Essa proposição, portanto, aponta para uma ideologia amorosa que deveria resgatar na humanidade, do coração do ser humano, a sua capacidade de amar. Era por isso, talvez, que Jesus perguntasse a Simão: tu me amas? E não fizesse nenhuma outra indagação, tal como o Espírito Emmanuel afirma através de Chico Xavier, acerca desse encontro fulgurante, momentoso. Mas poderíamos fazer, através de uma incursão de livre expressão, uma análise didática, para podermos avaliar também o que poderia significar essas 3 indagações que foram feitas a Simão, se pudessem ser recolocadas a nós outros, que pretendemos ser cristãos, tal como daqueles tempos da primitividade do Evangelho. Jesus, ao indagar 3 vezes, talvez, quisesse significar que nós temos uma perspectiva de interação com a sua doutrina que nos nivela em níveis psicológicos, em níveis evolutivos, em níveis de engajamento e de entrega. Talvez fale da nossa maturidade espiritual nessa relação com a sua doutrina de amorosidade. Talvez nos chame a atenção para uma reflexão mais ousada, de que possamos, em nos conhecendo, ver em que pontos precisamos dar novos passos, quais áreas estamos estacionados, em que segmentos avançamos de uma forma positiva, em tempo. Tu me amas? A primeira indagação talvez fale desse movimento às almas que se colocam num nivelamento mais imaturo, em que o espírito, no seu processo evolutivo, ainda fica muito centralizado em torno de si próprio. A bem de uma correlação didática, poderíamos comparar a criança, que quando nasce, vê-se apenas a si mesma. Tudo deve circular em torno de si própria. Ela não consegue lograr perceber ninguém. Até a mãe, quando ela nasce, é um prolongamento do seu próprio corpo. E à medida que ela vai se desenvolvendo, ainda na infantilidade, ela quer que o mundo circule dentro de uma movimentação na qual ela está no centro. Ela é egocentrada, ela vive o egocentrismo infantil, perfeitamente natural. Desse mesmo modo, quiçá, somos aqueles que no exercício de uma amorosidade enquanto espíritos, nos situamos ainda nesse nível infantil. Somos mais desejosos de sermos amados do que fazermos uma proposição de amor ao outro. Estamos mais centrados de sermos atendidos do que fazermos um movimento de poder atender os outros. Vivemos, portanto, uma faixa que numa linguagem grega traduzida para o português, nós poderíamos configurar como um amor tipificado como porneia. Porneia é o amor captativo, é o amor faminto, é o amor que quer ser amado. Assim somos aqueles porneias que desejamos ser cumulados pelo amor dos outros que nos circulam. É, portanto, uma movimentação de um nível evolutivo de consciência em que nós nos colocamos e que nós nos revelamos assim no cotidiano da vida. Se você é porneia, você só vê a sua necessidade, o seu direito. E se o outro não lhe atende, você se aborrece e fica contrariado e às vezes até reage. Você ou é em casa, é no centro espírita, é no congresso. Você se é porneia, você não deixa ninguém passar na sua frente. Você passa, ainda que o outro ande um pouquinho mais devagar, mas tenha prioridade porque tem mais idade, porque está grávida ou grave, um homem, mas você dá uma empurradinha nele e sai na frente porque é o seu direito de entrar. Você não observa que o outro também tem direito e sobrepõe-se ao seu porque ele está com dificuldade de locomoção. Você entra e vai para a sua cadeira, e você vai para a sua cadeira, para a cadeira melhor, a que está na posição que você escolheu.
E se alguém se insurgir de querer disputar essa cadeira, você, se precisar dar uma empurradela, você faz. E se precisar até mancar um pouco para dizer que tem direito, você manca para dizer que tem direito, para ficar naquela cadeira que é sua. Porque é próximo do expositor, porque é próximo da luz, porque é próximo do ar-condicionado, por algum motivo. É o desejo porneia. O porneia só vê-se a si mesmo. A atitude porneia é aquela que não considera o outro. E se você vai falar com alguém, por exemplo, que tem que lhe dar atenção, porque você exige que tem, e a pessoa não consegue lhe dispensar a atenção que você está exigindo, porque ela quer ir no banheiro, porque ela está com a bexiga demasiadamente cheia, e anunciou o número 2, e ela não pode mais segurar a onda, e se ela diz, eu não posso aguardar, você pode aguardar um momentinho que eu não posso esperar, ela diz, não, mas é só um momentinho, eu vou rápido no banheiro e volto, mas não demora nada, é 1 minuto, quer dizer, ele não deixa você sair, mesmo correndo o risco de experimentar um embaraço na relação com você ali, mesmo sabendo que ele não está disponível para ouvir você com cólicas que envolva o intestino, por exemplo. Mas se for uma situação mais dramática, e a sua mãe for internada na UTI, você acabou de receber um telefonema e você for saindo e ele abordar você disse, não, a minha mãe acabou de se internar na UTI, eu não posso falar com vocês. Não, mas ela vai demorar 1 minuto. Quer dizer, ele não vê ninguém, é o porneia. Ele não é mau, ele é só imaturo. Ele é criança do ponto de vista evolutivo. No centro espírita nós observamos os porneias. É aqueles que já chegam com a mão para cima e o olhinho fechado. Não ouvem a palestra, não refletem, querem saber de receber passe, receber água fluidificada, querem que alguém lhes escute. E eles já estão há 1 ano porneia e parece que não sai dessa posição porneia. Só falta levar o travesseirinho e colocar encostado na parede, para assegurar o seu conforto. O amor porneia, no entanto, se representa, talvez, a resposta àquela primeira indagação que Jesus fez a Simão Pedro, avaliando-lhe o nível de desempenho para poder assumir a sua igreja. Quando Jesus indaga a segunda vez, nós teríamos um outro colorido do amor na análise da tradução grega, que fala do eros. O amor eros é o amor juvenil nessa comparação didática. Ele bem lembra o jovem. O jovem vê você, mas é ele primeiro. A criança não vê o outro. A criança só vê a si própria, mas o jovem enxerga, mas ele não cede para você. Ele não cede porque ele se prioriza sempre. Ele não se prioriza porque ele se ama, ele se prioriza porque ele vive em cima de uma expressão egóica que ainda está centrada demasiadamente no egoísmo, na egolatria. Ele quer sempre ter prevalência por sobre os outros. Então, o amor eros é este amor que se caracteriza bem como o verão da juventude. Se porneia é a primavera das flores, o vigor do jovem, caracterizado no verão, configura o amor eros. Você é percebido, mas eu sou primeiro. Se tiver aqui disponível apenas uma cadeira, está eu e você, mamãe, eu sento primeiro. Mamãe, você fica mais em pé, porque a senhora já sentou muito tempo. Então ele senta, ele arruma uma justificativa para dizer que a cadeira é dele. Em casa ele chega por primeiro e come toda a comida, ele não quer saber se tem uma outra pessoa. E se tiver, ele pode até deixar, mas ele deixa a parte menor, pior, e só arroz. A carne ele come, a proteína ele come. É o amor eros. Ele sabe que o irmão está chegando, mas ele diz, eu cheguei primeiro. E ele se vangloria porque ele chegou primeiro, porque ele tem esse tchan de que ele pôde se atender adequadamente, e parece que isso é um valor para ele, e o é um valor da sua maturidade. Mas se a segunda questão está assim proposta, do amor eros, nós vamos perceber na casa espírita, aquele que já não consegue mais ficar só recebendo, ele já quer participar, mas ele quer visibilidade, ele não quer ser só um trabalhador, ele quer ser o coordenador. E ai dele se um outro coordenador brilhar tanto quanto ele.
O amor eros, num trabalhador espírita, por exemplo, nos relatórios das diretorias, ele quer apresentar o máximo de serviço para ser elogiado. E se você não elogiar, e se você não gostou do meu trabalho, não? Veja quantas cestas, quantos passes, quantas... Ele vai numerando, porque ele é mais quantitativo, ele não é qualitativo. Esse amor eros, nós encontramos muito dentro do centro espírita. Ele já dá de si, mas ele dá sempre concorrendo com a equipe do lado. Se ele é um coordenador de estudo sistematizado, ele luta para ter mais gente, mas não é dizer que ele está fazendo uma boa coordenação, as pessoas estão se aproveitando da doutrina espírita porque ele está conseguindo mediar um bom estudo, ele quer que tenha mais gente para dizer que ele é o melhor coordenador do grupo de estudo sistematizado, ou da infância, ou da juventude. É o amor eros, que Jesus indaga pela segunda vez, mas a terceira indagação veio consequente. Pedro, tu me amas? A terceira indagação está na direção, provavelmente, de uma maturidade que se sobrepõe. É o amor, nessa configuração que estamos estabelecendo, é o amor outono, é o amor maduro, é o amor que se configura, portanto, na estação em que você produz frutos. É o amor phileo, na linguagem grega. É o amor da cumplicidade. É o amor do ombreamento. Eu e você trabalhamos juntos. É o amor solidário. Nós comungamos um ao lado do outro num processo de contribuição no trabalho aonde nós nos integramos. Seja profissional, seja espírita, seja de cidadania. Aonde você está, você olha o outro e faz par com o outro para fazer o melhor para aquele ambiente. Porque não basta que você faça, é necessário que você faça com o outro. É uma relação, portanto, de coexistência, de equidade, de equanimidade, onde duas pessoas sinergicamente se unem para vivenciar o amor de equipe. É o amor daqueles, por exemplo, no movimento espírita, que estão numa gestão de uma organização, de um centro ou de uma equipe, num formato no qual o poder está equanimemente distribuído. É aquele, portanto, que se solidariza com seus pares para poder olhar a grande família espírita que ele e ela, ou eles, coordenam dentro de uma casa espírita. São pessoas, portanto, que têm um olhar para o outro para poder valorizar essa ação que é sempre coletiva. Não há uma exclusão da sua participação individual, mas a sua participação individual está a serviço de um sinergismo coletivo. Esse olhar do amor phileo é o amor, portanto, do compartilhamento. Em casa vemos muito isso. Quando dois irmãos se apoiam de uma forma tal que quando um está em baixa, o outro vem e dá a mão. Quando o outro está em baixa, o outro vem e dá a mão. O casal phileo é um casal que vive essa cumplicidade numa intimidade de alta profundidade. Não há uma competição conjugal para saber quem é que ganha mais financeiramente, quem é o mais sarado, quem recebe mais espírito na reunião mediúnica, se os dois são médios. Quem é mais amado pelos filhos, quem é que tem mais amigos. Essa contabilização do amor eros cede para o amor phileo. Porque o casal ele se une numa relação de sinergia. E o que é importante é a produção dos dois, não é quem dá mais. É a complementariedade que se estabelece nessa relação. Na casa espírita nós observamos assim igualmente. Os companheiros que se solidarizam com os outros que estão mais frágeis. O companheiro do grupo de estudo sistematizado, que vai ao encontro do outro, que não está conseguindo reter direito a metodologia, compartilha, passa material, dá alguns toques, sempre com a suavidade da humildade para mostrar que ele é solidário, ele não está ostentando saber mais do que o outro. É um processo, portanto, silencioso, que caracteriza essa amorosidade crescente, que se configura, portanto, de uma forma exultante dentro das almas, porque o ego cede do seu individualismo para o compartilhamento. O amor phileo, ele está configurado, portanto, nesse amor de Simão Pedro,
que na casa do caminho compartilhava com seus pares, João, Filipe, Estevão, que faziam ali aquele grupo de partilhas. Tiago, que tinha mais uma vertente do amor eros, nessa versão didática que estamos estabelecendo. Tiago estava muito centrado no cristianismo, mas muito preocupado consigo próprio também. Quando a casa do caminho é invadida por Saulo, que mais tarde seria Paulo de Tarso, ele se esconde num dos cantos da casa, do grande casarão, que era a casa do caminho. E quando Saulo vai prendendo os apóstolos mais diretos, no caso João, Filipe e Simão Pedro, quando chega em Tiago, Tiago está sobre as escrituras de joelho, que era uma atitude que só os judeus ortodoxos assumiam. E Saulo, sem ter uma motivação para poder prender, porque era uma atitude de profunda fidelidade a Moisés, lhe indaga acerca de quem era primeiro, Moisés ou Jesus, a primeira ou a segunda revelação, como bem entendemos à luz do Espiritismo. E então ele, sabidamente, Eros, para se proteger, ele diz, quem vem primeiro é Moisés. Ele não diz que Moisés é mais do que Jesus, mas ele respondeu de uma forma inteligente a poder escapar do aprisionamento. Saulo insiste, mas tu não és amigo dele, do Nazareno. E mais uma vez Tiago, com medo de ser preso, diz, a lei não nos proíbe de ter amigos. Aí Saulo ficou numa saia justa, não podia prender, seria injusto. E Saulo era uma alma que estava comprometida com a justiça, numa vertente mosaica naquele momento. Mais tarde, ele replicaria isso para o movimento cristão. Então ele não poderia prender Tiago. Então ele vai, deixa Tiago livre, o amor eros, e leva os amores fileo, João, Pedro, Filipe, aprisionados. Eles eram, essas almas, uma outra categoria de amor, um amor da partilha, o amor da comunhão. Tinha ficado para trás já Judas, que é muito centrado no ego, talvez fosse o amor porneia, que estivesse mais olhando para si próprio do que para o mestre. E numa tentativa mal lograda de ajudar Jesus na fala de Humberto de Campos através de Chico Xavier, tenta estabelecer uma urdidura política a fim de poder ganhar força, porque achava que o mestre não conseguiria implantar um reino. Ele não entendia que era um reino dentro dos corações, ele pensava que era um reino político, partidário, um reino humano, e ele se mancuna com as autoridades do tempo, vende Jesus pelo preço de um escravo, e quando se dá conta de que foi enganado, porque está centrado no ego, desconectado do eu interior, do Cristo interno, ele não dá conta de enfrentar a frustração, o engodo do qual ele foi envolvido, e então ele se suicida. Os porneias têm muito pouco recursos para poder fazer uma movimentação, porque o campo da sua amorosidade é muito pálida, é pequeno, escasso. No entanto, nós vamos perceber que nessa gradação dos discípulos, das 3 indagações, resta aquele que era o perguntador. Havia uma 4ª indagação que poderia ser feita, mas que ficou implícita. Havia um 4º tipo de amor que estava embutido nesse relacionamento ali grupal, quando Jesus fazia o seu colóquio com Simão Pedro. Tu me amas e tu me amas. Mas quem era aquele perguntador? O perguntador era o homem mais amoroso que a terra já conheceu. Ele já havia dito, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele dá-se como uma referência de amorosidade. Então Jesus é essa instância de natureza superior para a qual ele deixaria implícito de que os discípulos, em vivendo o amor fíleo, deveriam focar, que é o amor ágape. O amor ágape é essa 4ª dimensão da amorosidade que se caracteriza pela superação do ego. Quando o Cristo interno consegue
para alongar. É para alongar. Aqui não tem nenhuma porneia. É de bom tom que se pergunte isso. Com qual dos amores você se identificou? O amor porneia, o amor eros, o amor fíleo ou o amor ágape? Qual desses você é? É a primeira pergunta. Eu não vou pedir para levantar o braço, porque eu não quero constranger ninguém. Como estamos no Pará, eu vou suprimir essa parte participativa de vocês, gestual, vai ficar só na mente, mas eu sei que você está se sentindo culpado. Mas eu já vou ao seu encontro fazendo a segunda pergunta. Qual dos 4 amores predomina em você? Aí já aliviou, né? E vou fazer uma terceira, que é uma afirmativa. Por incrível que pareça, você também tem amor ágape já dentro de você. Parte desse foi o orgulho, mas tem uma parte que é verdade. O amor o amor ágape, ele está presente naqueles que vivemos um planeta de provas e expiações, mas não está prevalente, porque o planeta caracteriza ainda o nosso nível evolutivo, que não abriga espíritos desse naipe, salvo esses que reencarnam circunstancialmente, como um Chico Xavier, como uma Teresa de Calcutá, como um Gandhi e como Cristo, que é a estrela maior, que estabeleceu para a humanidade as diretrizes de como nós poderíamos nos aproximar desse amor ágape com proficiência, com eficácia. Mas temos o amor ágape. O amor ágape, ele traduz, portanto, quando o Cristo interno supera definitivamente o ego, ou quando circunstancialmente ele consegue fazer isso, que é a nossa movimentação. Nós que não somos almas ágapes, nós somos almas meio tupiniquins, não só porque estamos reencarnados na Amazônia, mas porque somos espíritos, estamos aprendendo a amar com o maior amor que a Terra já conheceu, mediado pelo conhecimento do Consolador, que atualiza a compreensão desse amor, colocando-nos factíveis de podermos nos apropriar dele no nosso esforço interior de cada dia. Assim, todos nós temos predominantemente na nossa vida uma tipificação de amor que se configura como porneia, ou eros, ou fíleo. Como ágape, provavelmente não. Mas todos nós temos lampejos ágapes. Quando você, por exemplo, levanta-se à noite para atender um filho, sem contabilizar as horas que você fica acordada, o número de vezes que você levantou para poder atender o reclamo da criança que chora de cólica ou que quer mamar, essa atitude leve, que o corpo sente, mas que a alma não se ressente, é uma atitude ágape. A mãe o faz com tal graciosidade que ela não reclama. Mas se você reclama, é que não é ainda nesse momento da maternidade, você não vive esse amor ágape. Às vezes o esposo é mais próximo do ágape, ou é ágape nessa circunstância, e a esposa não. A criança berra, pode morrer, a mãe não acorda. E ele vai, tira a mamadeira, que é o seio da mãe, põe a criança, ajeita. Chega no outro dia, a mãe pergunta: o nosso filho mamou? Ele disse: mamou, meu bem, mamou bem, botei ele para rotar. Depois ele teve diarreia, troquei as fraldinhas dele. Você está cansado, meu bem? Não, meu bem. Quer dizer, o esposo é o esposo ágape, a mãe é porneia, ou eros, talvez. Primeiro eu, meu sono, depois o bebê. Isso não é nenhuma crítica, nenhuma censura, é nível de consciência, autoconhecimento, para saber onde é que a gente está e qual é o próximo passo que você tinha que dar. Por exemplo, quando você chegou no estacionamento, tem algumas poucas árvores. Um amor ágape, eu vi isso em Rio Bonito, do Rio de Janeiro. O amor ágape, quando vê uma árvore num sol escaldante como o nosso, que racha o couro cabeludo e o cérebro, ele deixa aquela vaga para alguém que precise de sombra. Ele diz: deve haver alguém doente, deve ter criança de colo, deve alguém ter com artrite, com asma, que deve precisar de um carro melhor
ar-condicionado. Mas quando você chega no estacionamento, aonde tem árvore tem carro. Porque nós somos Eros. Opa, ainda bem que eu cheguei primeiro, peguei essa vaguinha aqui. No shopping, nós somos capazes de ir no braço, se a pessoa quiser pegar uma vaga que a gente está esperando e o cara entrar. Por quê? Porque são dois Eros disputando o mesmo espaço. Amor Eros. E a esposa, que naquele momento pode funcionar, ágape, de meu bem, deixe. Há tantas outras vagas, a gente vai podendo conversar mais um pouco, nós estamos precisando atualizar a conversa. Aí acalma o Eros. Mas se a esposa for porneia, não é possível que você vai deixar ficar por isso. Empurra o esposo para apanhar do outro, que o outro é mais forte. O Eros vai apanhar. E vai ter problema. Quer dizer, ao invés de ir para o shopping, vamos para pronto-socorro, depois para a delegacia, para o IML, se não for, para o cemitério, com corpo e tudo. Porque vai ficar com ódio de ter falecido, porque o outro puxou uma arma. Nos dias de hoje a gente vê tudo, não é verdade? Então, vejam que nós temos essas possibilidades. Às vezes nós somos alma filial, compartilhamos, somos solidários, ajudamos, mas não pergunte a você se você é filho na hora de comer. Porque quando chega na hora do rango, a gente vira Rambo, ou seja, a gente quer saber de comer. Há pessoas que ficam irreconhecíveis quando estão com fome. Outras, quando estão com sono. A pessoa vai muito bem, é uma alma afável, tranquila, ela circula entre o Eros, entre filho, tem os lampejos ágape, mas quando ela está com sono, não cruze o caminho dela, porque ela quer saber só dela própria. Você pode botar na primeira fila para ela não dormir, mas ela vai dormir. Pode ser a Márcia Liverte que venha cantar Ave Maria. Ela vai roncar, mesmo diante da estesia dessa soprano. Por quê? Porque ela é porneia. E naquele momento é o sono, naquele momento é a comida, e assim vai. Em todos os departamentos da vida, nós trazemos matizes de um ou de outro. No relacionamento sexual, por exemplo, você pode funcionar porneia, Eros, filial ou ágape. Quanto às relações sexuais, por parte de um ou de ambos os parceiros, o relacionamento é tão extraordinariamente espiritualizado que, não obstante seja uma comunhão física, o êxtase da interação daqueles espíritos configura uma conexão com o divino que se assemelha a uma oração. Mas quantos estão numa posição, às vezes, tão imatura, que o relacionamento sexual é caso de separação? Porque há demandas não atendidas por níveis de espíritos que naquela área funcionam em diferentes instâncias. E aí surgem conflitos, exigindo de cada um autoconhecimento, reflexão e esforço do processo superatório. Desse modo, todos nós trazemos um mosaico de amorosidade, através da qual nós nos colocamos no mundo. Muito embora tragamos uma predominância de um padrão ou de outro padrão. E o importante é, nessa avaliação com o Cristo, quando nos indaga se nós o amamos, nós nos percebermos como somos ou como estamos, para avaliarmos onde eu preciso dar o próximo passo. Porque se num dado momento eu ainda sou Eros, porque o meu nível de maturidade não pode ser outro, nós precisamos ainda de tempo para amadurecer, há outras circunstâncias que nós estamos funcionando Eros indevidamente. Já era para a gente ter dado um salto de qualidade naquela área, mas nós estamos na rotatória e nos excusamos de fazer um esforço de amadurecimento. Essa movimentação, ela não é agradável. Ela está em descompasso, ela gera dor, sofrimento, porque a alma precisa expandir-se, e o ego está segurando naquele setor, e já é hora de avançar. Quanto que na primeira situação citada, a pessoa é Eros, porque ela ainda é Eros, ela é imatura, ela vai precisar de mais tempo para poder sair dessa escala para uma outra posição, naquele aspecto de vida na qual
ela se identifica como Eros. Há muitas pessoas que dizem assim: se me traírem, não tem conversa, eu me vingo. É um traço da pessoa. A pessoa faz um exame de consciência e nota que ela tem muitos limites para perdoar. Ela tem muita dificuldade para fazer o movimento de perdão ao outro. Ela é muito inflexível nesse ponto. Ela precisa de muito tempo para amadurecer. E nós então dizemos: então vá treinando, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Seja o outro traindo você ou você traindo o outro. Porque se você trair o outro, também você vai entrar numa culpa proporcional ao ódio que você sentirá de alguém que traiu você. E terá muita dificuldade de fazer o processo superatório. Então, olhar-se e ver aonde eu estou é de bom tom, para que eu perceba o que eu preciso trabalhar em mim. Quando ecoa essa indagação: tu me amas? No trabalho espírita, há almas no trabalho espírita que são ágape. Elas não pensam na sua casa espírita, elas pensam na grande família universal. E dá a sua contribuição no movimento espírita global. Elas não ficam tinhosas pensando na minha casa, no meu estado. Elas estão pensando no grande movimento espírita com um olhar para a evolução planetária. São almas ágapes nessa perspectiva. Podem não ser noutras áreas da sua movimentação da vida, mas quando olham assim, tem movimentos ágapes. Todos somos chamados, portanto, na nossa casa espírita, no nosso lar, em casa, a refletirmos como está a nossa relação com esse protótipo da amorosidade, que foi capaz de amar com tal abundância que chegou ao ponto e à ousadia de dizer que o nosso amor deveria ser pelo próximo até o ponto de amar o inimigo. Porque se na tradição judaica estava posto o amor ao próximo em Deuteronômio, o amor a Deus sobre tudo e o amor ao outro como a si próprio, não estava lá dito que deveríamos amar os inimigos. Amar os inimigos é uma proposição integralmente de Jesus. E se hoje, se fala de um inimigo para você, para mim, para nós temos dificuldade de fazer esse enfrentamento dessa situação, imagine há 2000 anos atrás. Ele não só falou, e aí está a categoria desse espírito, que conseguia juntar teoria e prática. Jesus é esse amor ágape, que dizia e exemplificava. Às vezes exemplificava para depois teorizar em cima da sua prática. Ele não só disse que deveríamos amar os inimigos, mas enalteceu pela ação, dando o exemplo. Quando, em diversas circunstâncias, quiseram matá-lo, urdi-lo na maledicência, inventar a calúnia, eram os inimigos. Até o momento culminante, quando Judas, porneia, na manifestação porneia, não obstante, afeiçoado por Jesus, é verdade, ele entrega Jesus no horto das oliveiras, com o beijo que deveria identificar, o beijo traidor. E quando ele é beijado, Jesus, que já tinha antevisto e tinha prognosticado que ele estava nesse caminho, advertindo-o, quando ele é beijado no horto, Jesus diz: a que tu viestes, amigo? Ele trata Judas de amigo. Porque se um amigo nos trai, deixou de ser amigo, a gente rompe com ele. Se não se vinga, pelo menos rompe, né? Jesus continuou tratando Judas de amigo. Era, portanto, um amor que estava ali sendo documentado numa perspectiva bem singular. Porque o inimigo que vem, que é o homem-bomba, e destrói uma cidade, destrói um lugar, destrói um logradouro, é uma coisa, mas o seu ente querido que passa você para trás é diferente, porque é o seu familiar, é o seu filho, é o seu pai, é a sua esposa, é aquele que coabita contigo, com o qual você tem laços afetivos. Se esse se transforma num homem-bomba, figurativamente, é desafiador. Porque é alguém que nós aprendemos a amar. E quando esse alguém nos contraria esse amor, não correspondendo e fazendo um movimento contraproducente,
A tendência nossa é romper ou se vingar, em nome da justiça, quando o convite é ampliarmos a nossa capacidade de amar, porque aquele que está nos ofendendo, ele já era objeto, sujeito do nosso próprio amor. Mas é difícil olhar isso. A gente pensa que é ser sangue de barata, e barata não tem sangue. A gente diz assim, mas eu tenho honra. É orgulho, não é honra. Porque a honra é dignificar a doutrina que a gente abraça. Talvez fosse mais honesto dizer, eu ainda não consigo. Isso é honesto. É alguém que está fazendo contato consigo e diz assim, eu não consigo. A gente fica tão magoado que a gente nem pronuncia o nome. A mãe dos meus filhos, o pai dos meus filhos, a gente não pronuncia o nome, porque se pronunciar o nome dá um choque epilético na pessoa de raiva. E ela se protege, não pronuncia o nome. E se você perguntar, a pessoa às vezes não diz, eu não gosto de pronunciar o nome dela. É como se fosse um nome demoníaco. Tal é o estado empacado de amorosidade que ficou ali, encurralado, diante de uma barreira que ele não conseguiu suplantar. A proposição de Jesus é que façamos essa superação, ao ponto de amar o inimigo, e ele demonstrou isso com um afeto com Judas. Depois ele vai com um soldado que bate na face, e ele diz, por que tu me batestes? Se eu falei mal, me dá prova deste mal, me esclarece. Mas se eu falei bem, por que tu me agrides no palácio do sumo sacerdote? Depois ele é escorraçado, ele sofre as chibatadas, colocam-lhe o manto de púrpura, dão-lhe na cabeça. Ele caminha segurando o madeiro infamante ao lado de 2 criminosos consagrados. Ele é odiado, escarnecido, e quando está no alto da cruz, em nome desse amor que ama além dos limites do próximo que nos corresponde, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque a turba mobilizada pelos títeres do mal, pelos sacerdotes da época, diziam, tu não te salvastes, tu não salvastes os outros, salva-te a ti mesmo. Tu não te disseste ser filho de Deus, que Deus venha te tirar daí. Era, portanto, o ódio cercando a amorosidade na tentativa de sufocá-la. E ela transpondo isso, essas barreiras, e dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus já havia dito, se for possível, afasta de mim este cálice. O cálice não era a cruz, porque a cruz para o Cristo era uma bobagem. Simão Pedro chega a dizer diante dos seus algozes que de cabeça para cima ser crucificado, não. Só o mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Paulo chega a dizer para o verdugo que titubeava em degolá-lo, cumpre o teu dever. Então a morte física para as almas ágapes, elas se esfumaçam, essa dor física. Então Jesus não estava com medo da cruz, Jesus estava sentindo, como uma alma sensível que era, a culpabilidade que ia se assenhorear da multidão ao crucificá-lo. Se for possível, Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja a tua vontade, não a minha, numa suprema demonstração de humildade. Não obstante, uma alma ágape, e sobretudo por ser ágape, ela se verga, se genuflete diante do Criador e diz que se faça a tua vontade. Mas nós, nesse exercício de amor, quando alguém nos fere, recitando o Pai Nosso que nos concita ao perdão, somos capazes até de dizer, Senhor, que a tua justiça se faça, Senhor, em relação àquela pessoa. Eu não desejo nenhum mal para ela, mas se tu quiseres pegar nessa encarnação só, que é bom para ela, Senhor, que ela pague já. Aí tu pode cortar a cabeça dela, é assim. Quando a gente vê, já se entregou, é o nosso ódio que a gente quer terceirizar para Deus, para ver se Deus, em nosso nome, faça a nossa vontade. Quando que é o contrário à lógica proposta por Jesus. E esse homem dulce, do amoroso, belo, demonstraria que esse amor deveria alcançar esse nível do próximo, chegando até o inimigo, quando ressurge 3 dias depois, lá na barca, lança a rede para a banda da direita do barco e achareis. Para os discípulos que estavam decepcionados com uma noite que não conseguiram pescar. Surge para Tomé,
que brilha diante da sua frente com a esperança para ser consolidada em verdade, ao ver o mestre, porque iria tocar-lhe as chagas. Mas Tomé, bem-aventurados foram aqueles que não viram e creram. Mas toca Tomé, e faz com que Tomé toque. Como muitos de nós, o nosso amor, às vezes, ele é um amor que tem essa limitação. Há exemplo dos cientistas que tem que ter olfato, tem que ver para poder crer. Não consegue, numa perspectiva da subjetividade filosófica, estabelecer essa crença que se consolide numa certeza, sem precisar ver, tocar, quantificar. Mas ainda assim, Jesus, por amor, atende a solicitação de Tomé. E surge fulgurante e belo, 3 dias depois, para todos aqueles que o crucificaram, que o abandonaram, que negaram. Onde estavam aqueles que foram os beneficiados do seu amor? Aonde estavam os loucos, os surdos, os mudos, os paralíticos, os leprosos que foram curados? Aonde estavam os discípulos? Só João, o apóstolo que ele amava, na fala do próprio João, o mais jovem, talvez o mais ousado, ao lado de sua mãe, ali ao pé da cruz, sem medo de ficar preso. Era Francisco de Assis, mais tarde reencarnado. Já era um amor fulgurante, um amor ágape. À exceção dele, onde estavam os outros discípulos? Mas ele ressurge para todos, para insuflar a esperança, para estimular o auto-perdão em cada um, para favorecer que este amor não se arrefecesse, porque com a morte do corpo não morreria o mestre. Que com a morte da estrutura física, a destruição do templo, o templo físico, não desapareceria a capacidade do inquilino que habitava aquele templo de amar. Ele ressurgiria doce e belo, para demonstrar efetivamente que o amor desconhece a morte, de que a vida é um fenômeno perene, e de que quando você ama além da morte, como também ama ou odeia, além da morte do mesmo jeito. Ninguém pensa que a morte silencia as mágoas, como disse a senhora com 90 anos, quando se lhe perguntou, mas você não odeia ninguém? Disse, ninguém. Mas você não tem mágoa de ninguém? Ninguém. Mas você não quer matar ninguém? Ninguém. Mas que alma doce você é. Ninguém mesmo, disse, ninguém. Todos que eu odeio, que eu queria matar, que eu tenho mágoa, já morreram. Ela naturalmente não era espírita, porque ela já estava com uma legião em torno dela de ódio. O amor que ama vai além da sepultura, porque a sepultura é apenas o espaço onde você joga a sua roupa. E você, que é o dono da sua própria vestimenta, sai com a túnica nupcial ou não, para experimentar o amor que continua amando, ou o amor que ficou encalacrado numa mágoa, que ficou encalacrado numa ingratidão, que ficou encalacrado no egoísmo, que ficou encalacrado num processo de orgulho, e empacou e não conseguiu ir adiante, e se ressente quando, para além da desencarnação, no mundo espiritual. Como vi há menos de um mês, o pai desencarnara, e circunstancialmente se comunicando, 4 dias depois aproximadamente, num processo inusitado, porque a pessoa contava, uma pessoa que participou do velório, que não o conhecia, narrou aquela experiência, destacando um fato que tinha chamado a atenção, que era uma criança de 8 anos, que fizera uma verdadeira prece na sua fala eloquente, de amor àquele pai, dizendo que ele era o melhor pai do mundo. Que ela não queria olhar no caixão para não guardar a imagem do pai física, morta, porque para ela, aquele pai era um pai especial, que passava todas as tardes com ela e começou a fazer uma canção de amor diante de um público que acompanhava a situação, emocionado. E aquele homem, que não tinha unanimidade dos filhos, alguns dos quais estavam muito encrencados com eles e não conseguiram nem falar com tanta mágoa,
Quando, fora do corpo, presenciando provavelmente aquela cena, 4 dias depois, através dessa pessoa que fora testemunha nesse velório, ele se comunica, trazendo a dor precordial de um infarto fulminante, que não era previsível para ele nem para os médicos, que o tomou e jogou de fora do corpo subitamente. Ele sente a dor, a médium sente a dor, ele faz o transe e disse: peça para ela ajudar a minha filha, porque ela era uma benfeitora que ajudava as irmãs dela, filha de um outro casamento. E ele começou a pedir, e depois da dor, e eu fui conversando com ele, e num dado momento eu disse assim: mas você deve ter alguém que tenha vindo acolher você, que trouxe você aqui para ser atendido. Ele disse: é minha mãe, mas eu odeio a minha mãe. Eu não suporto a minha mãe. Ficou por isso. Acabou depois aquele encontro, que foi um encontro mediúnico, e aí a pessoa ficou intrigada com aquilo e foi investigar se aquele cara tinha mãe e se era verdade aquilo que ela viveu, porque ela não conhecia. E ela foi saber, ela tinha mãe. A mãe tinha dado ele para uma outra pessoa que era irmã, e ele jamais perdoara a mãe por ter lhe dado para ser criado pela uma irmã. Sem procurar avaliar mais profundamente a causa que foi essa doação para a sua criação, sem procurar perdoar a sua mãe, os familiares disseram: ele sempre odiou a mãe dele, ele nunca aceitou a mãe dele por tê-la dado para a tia, para a irmã. Então essa pessoa chegou e disse assim: o senhor sabe que é verdade aquilo que aconteceu aqui? Eu digo: como assim? Não, aquele homem tinha mãe, a mãe já tinha morrido e ele odiava a mãe. E eu complementei: continua odiando. A mãe veio recebê-lo, e ele, resistente à mãe, malgrado a sua resistência, a mãe estava acolhendo, porque talvez a motivação com que ela fizera aquilo, a doação do filho, tivesse causas justas. E se não teve, ela já conseguira se perdoar, estava ali se recuperando diante dele, no exercício de amor que vai além do túmulo. O amor proposto na tradição judaico-cristã é a síntese que nos fala para o nosso crescimento espiritual. Porque se há na tradição judaica 613 mandamentos, significando como é que a gente deve se comportar, eles podem se reduzir a 10. Os 10 mandamentos. Estes podem ser reduzidos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse pode ser reduzido ao amarás. A proposta de Jesus é: tu me amas, e para que possamos exercitar a nossa identificação com Ele, vivendo essa síntese mínima de toda a tradição judaico-cristã à luz do Espiritismo, é necessário podermos responder do fulcro da nossa alma, para avaliarmos aonde é que nós estamos, para, dialogando com Ele todos os dias, podermos ir fazendo as mudanças indispensáveis e necessárias, que só nós poderemos estabelecer. E nessa perspectiva, compreendendo classicamente, de que o nosso encontro com Deus, que tanto nós pronunciamos o seu nome, só se estabelecerá quando nós encontrarmos o outro. E só nos encontraremos se o outro funcionar na dança da vida como o nosso espelho, através do qual possamos nos enxergar. E enxergando-nos, seremos capazes de amar o outro, não só como espelho, mas como um outro em si mesmo. Ir além do espelho, e desse encontro, o eu, tu, nós encontraremos ele. E aí teremos fechado e definido essa amorosidade, que Jesus é o protótipo, porque em amando-se, amou a todos, inclusive aos inimigos, demonstrando que ele estava com o Criador face a face. Por isso, Rabindranath Tagore tem razão quando fala dessa ânsia daquele que buscava o Criador, mas só logrou encontrar quando se encontrou no outro, na relação de amor, porque Deus é o resultado de um grande encontro de amor entre 2 ou mais pessoas. Ninguém conseguirá amar-se a si mesmo sem amar o outro, porque será egoísmo. Ninguém conseguirá amar o outro em não se amando, porque será alienação, será filantropia, não será caridade. Mas se conseguirmos exercer essa autoamorosidade,
Como uma flor que se abre, nós inevitavelmente amaremos quem circula ao nosso lado, os próximos, mais próximos e mais longínquos, encontrando nessa dialética da amorosidade o divino presente, que se faz subjetivamente concreto na nossa realidade, no abraço do nosso filho, no toque de mão na reconciliação com o inimigo, num torpedo que você lança, ou no e-mail, ou no Face, quando você reconstitui uma relação que ficara interrompida, mas é uma relação profunda de amorosidade, quando você é capaz de poder estabelecer um encontro amoroso com a sua parceira, quando você é capaz de ir ao encontro do seu pai e celebrar a relação de amor filial, encontrando o divino num toque, num abraço. Quando conseguimos fazer isso, fará sentido a proposição de Rabindranath Tagore: procurei-te, desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas tentativas de te encontrar, em vãos movimentos. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavra e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira, que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura, para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Obrigado.